Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu venho explicar o motivo do meu último vídeo e explicar o porquê que eu precisei expor que Jesus é o mais novo dentre os filhos de Deus e que Deus não cria, os filhos de Deus são deuses, porque assim como o filho do homem são homens, filho de peixe é peixe, o filho de Deus não pode ser um pedaço de planta, uma árvore, um capim. O filho de Deus são deuses. E essa explicação, ela clareia, né, traz um clareamento do porquê a Bíblia foi tão deturpada ao longo dos tempos, né? Só lembrar que em Gênesis 6 fala que os desertores já estavam na terra antes e também depois que os Benerá Elohim, os filhos de Deus, escolheram as mulheres e com elas tiveram filhos. Toda a história narrada pelo sistema, ela tem um propósito de corromper o entendimento. E por que a Bíblia é tão combatida? Ela é combatida simplesmente por sentido, porque ela pode mudar e te libertar das amarras satânicas do sistema, né? De forma que, desde o princípio, mas nós temos provas históricas e temos provas arqueológicas. O que eles têm são a narrativa do sistema. Eles usam do sistema para poder dar base para o sistema e lutar contra Deus. Muitos afirmam até que tem um Deus. Depois eu vou deixar um vídeo para que vocês entendam do que eu estou falando aqui no primeiro comentário fixado. Dão uma olhada lá para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Porque o que se tem é a narrativa do sistema. Mas eu acredito em Deus, não sou ateu. Não, acredito em Deus. Que Deus é este? Não é o Deus da Bíblia, né? Mas fala sobre a Bíblia e tenta deturpar a Bíblia e destruir a Bíblia com narrativas do sistema, de forma que nós sabemos que nós não evoluímos do macaco, que a Terra não tem 45 bilhões de anos. A Terra é jovem. Inclusive, eu vou fazer menção do canal do Inteligentista, vou deixar o vídeo também no primeiro comentário fixado sobre a Terra jovem. É um cientista, tá? Um físico cristão que tem exposto o sistema de forma veemente como uma mentira da ida da Lua e por aí vai. Então não é nem a minha palavra, é a palavra de um físico, tá? E vocês dão ainda lá, canal que eu prezo muito, tenho total respeito, e canal digno, uma pessoa digna, e merece toda consideração. Então, por que eu precisei explicar isso? Agora eu vou explicar para vocês quem é Jesus, né? Primeiro a gente precisa entrar em alguns conceitos para a gente entender quem é Jesus e o que significa a palavra El, porque isso foi deturpado, isso foi distorcido, para que as pessoas, a Bíblia, por isso se criou a Trindade, colocou Jesus no mesmo patamar de Deus. E eu tenho que desmentir isso aí para que isso se mostre a verdade à face e toda essa corrupção que o sistema implantou sobre a Bíblia seja desfeito, né? Jesus assume o sacerdócio supremo outorgado pelo Pai. Ele deve ser reverenciado como Deus, mas não conhecido como sendo o próprio Deus. Ele administra os bens celestiais de Deus, sendo ele o único representante divino. Por isso que ele é adorado e deve ser adorado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, já compartilhar na tela que está... Bom, já está compartilhado, né? Vamos lá. Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. O que isso significa? Depois eu destrinchando cada ponto, né? Deixa eu dividir a próxima tela e colocar onde eu desejo que vocês me acompanhem, tá? Aqui está falando de Jesus, tá? Que não é o próprio Deus. Aqui, pronto. Vamos lá. Salmo de Asaf, Salmo 81, né? 82.1, versículo 1. Deus se levanta no conselho divino e no meio dos deuses julga. Por que deuses? Porque filhos de Deus são deuses. Eles dizem que eles colocam a corrupção da palavra foi tão grande que eles colocam os anjos como robôs, que sem vontade própria. Eu pergunto, se anjo não tem vontade própria, eles não são deuses, como ocorreu a rebelião no céu? Por robôs sem poder e sem vontade? Entendam isso, existe um Deus maior, soberano, absoluto, e rege sobre todos os deuses menores, filhos dele. Ele preside sobre esses deuses, tá? E entre o Pai e esses filhos está o nosso Senhor Jesus, o sumo sacerdote supremo, onde houve uma troca. Tem vídeo no canal aqui explicando sobre isso, o novo sumo sacerdócio, o sacerdócio supremo, tá? Não existe essa divindade trina, existe um único Deus, sempre foi conhecido assim, como único, para que a gente possa começar a compreender o que isso significa. Deus em hebraico, aqui a palavra aqui, ó, Deus em aqui, ó, é Elohim,
tá? E significa Deus, Deus no plural intensivo, no singular também, mas aqui está falando praticamente de Jesus. Ele se levanta no conselho do divino. Que conselho divino é esse? Um conselho de El, ou El, tá? Do hebraico, significa Deus, semelhante a Deus, poderoso, mas aqui essa palavra é referente especificamente a Deus, ao Deus Pai, tá? Então Elohim, que é Jesus, se levanta no conselho dos deuses, tá? E no meio dele julga, no meio dos deuses, ele julga. Então já entendemos que existe deuses, tá? Que os filhos de Deus, isso é bíblico, 100% Bíblia, vocês podem acompanhar nos versículos, tá? Inclusive as que eu mostrarei para vocês aqui, a partir de agora. Porque é necessário que a gente tenha uma compreensão maior dos preceitos divinos e da vontade do Pai para que a gente não seja enganado. É esse versículo que acabei de ler. E a vida eterna é esta, tá? Coloquei no último vídeo para que vocês compreendam. A vida eterna é esta, por isso que eu falei que é um assunto salvífico. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, único, somente Ele, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Ponto. Se fosse um Deus trino, Jesus estaria na mesma categoria aqui. Não é isto? Deixa-me mostrar um outro versículo aqui, ó. Deixa eu mudar de lugar, tá? E outra vez introduz o primogênito no mundo. Jesus foi reintroduzido na terra, tá? Ali a questão da concepção do primeiro gerado. E outra vez, quando introduz o primogênito no mundo, diz: e a todos os anjos do céu o adorem. O Deus Pai precisava de uma ordem para ser adorado? Se Jesus faz parte da Trindade, ele precisaria de uma ordem do Pai para ser adorado? Não já estaria inerente a ele, é isto? Mas quem é Jesus? Observem aqui. Aqui está falando do próprio Jesus. Eu sou o Senhor, não há outro Deus fora de mim. Né? Não há outro Deus. Eu te exigi e ainda que tu não me conheças, para que eu saibais desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui Jesus, quando constituiu o mundo, ele é o Alfa e o Ômega, Aleph Tav, ele construiu o mundo. No princípio era o verbo era Deus, e por todas as coisas foram feitas, certo? No Bereshit de Bara Elohim, o Filho de Deus, no princípio criou o Filho de Deus, os céus e a terra. Então ele é adorado como Deus porque ele é o sumo sacerdote e Deus mandou assim fazê-lo. E a ti foi mostrado que que soubesse que o Senhor é Deus e nenhum outro há. Aí está falando do próprio Senhor Jesus, que não há outro Deus na terra para o homem além dele. E está cheio de versículos falando a mesma coisa aqui, ó. É só vocês procurarem, né? O termo El, que estão distorcendo, dizendo que são vários deuses do panteão, porque não sei se vocês perceberam, todas as histórias deturpadas, inclusive do paganismo, está contando uma história do mesmo Deus, só que de uma forma deturpada, levando para Satanás. Porque Satanás está desde o princípio da terra deturpando a palavra. Foi isso que ele fez no Éden. Tá? Mas existem línguas mais antigas. Isso é o que a história conta, é reescrever a história. É o moldar a história para si mesmo. Né? Eu quero lembrar o que está escrito em Isaías. É o seguinte: eu sou o Senhor, meu nome e a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor, a imagem de esculturas. Isaías 42:8. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensa. Está em Deuteronômio 10:17. Só existe um Deus. O que há na Bíblia que incomoda tanto o sistema a ponto dela ser combatida mesmo antes de ser compilada como o livro que conhecemos? Sabe por quê? Porque ela pode libertar a tua mente das amarras do inferno. A maioria dos historiadores pertence ao sistema pagão de Satã. Distorcem a verdade, as datas não são totalmente críveis, tampouco os relatos não são. Um exemplo, como falei da evolução, nós não viemos do macaco da ameba, a Terra não tem 4,5 bilhões de anos. Né? Já é algo para a gente comece a pensar o porquê o sistema molda desta forma. Né? Agora vamos falar aqui do El. O significado de El, né, no original no hebraico. Eu trouxe o estudo de outra pessoa, vou poder fazer o meu próprio, mas estudo de outra pessoa para que vocês percebam que não sou eu que estou dizendo isto. Tá? Foi publicado em 28/8/2021 por Gabriel Figueiras, né? Atualizado no dia 26/8/2021. A palavra El, ou El, no hebraico, original hebraico, significa basicamente Deus forte ou poderoso.
Sua variação, algumas palavras unem-se pela que está de forma outras já conhecidas, como El Shaddai, Deus poderoso, né, Gênesis 17:1, El Elyon, Deus altíssimo, Gênesis 14:22, El Olam, Deus eterno, Gênesis 21:33. São alguns exemplos, né? El na antiguidade, o termo El não é exclusivo das escrituras hebraicas, eu já estava explicando, por isso que eles confundem, tá? Satanás se apossou das coisas de Deus para poder distorcer a verdade. Na antiguidade semita e entre os outros cananeus antes do tempo de Abraão, a palavra já era usada para designar uma divindade poderosa e pessoal, como conhecemos Deus vivo e verdadeiro. Se tornou pequeno dentre os descendentes de filhos de Noé, e fábulas acerca de outras divindades foram muito multiplicadas, principalmente desde o tempo de Nimrod, e não podemos inferir que essa divindade superior denominada El entre os cananeus era, na verdade, o próprio Deus de Israel. Como falei, se apossou do nome para poder distorcê-lo. Já que mais tarde ela mesma revela ser dessa forma, dá uma olhada em Gênesis 46:3. No entanto, naquela época, tal conhecimento era distante. Nosso intuito não é sermos exaustivos aqui, apresentando um ponto de vista histórico do uso do El. Outras obras dedicam-se a fazer isto, e o leitor procura por mais conhecimento para consultá-la. Dicionário Internacional de Teologia, Antigo Testamento, aqui está as referências, informações breves acerca do mais disso, né, indica que a consulta também outras bíblias, aborda para batalhar. Aqui tem um livro que eles fazem menção dos livros, né? O significado de El nas escrituras hebraicas. A definição de El na concordância hebraica Strong é o seguinte: El, né? O Al, forma hebraica. Aqui está a referência do grego também, tem referências disso. É Deus semelhante a Deus, poderoso, homem de posição. Aqui é o se apossar do nome, né? Não do nome, da referência. Valente, poderoso, Deus falso, demônios, imaginações, Deus único, Deus verdadeiro, Javé, ou Jeová, como coisas poderosas na natureza, força e poder. Strong. Moshe, ou Moisés, por exemplo, usou El tanto para se referir a divindades das nações quanto a outros deuses de Israel, quanto ao Deus de Israel. É claro que o profeta fazia contraste, né, entre o Deus único vivo e o verdadeiro Deus, os demais. Frutos de imaginação e ilusão humana, podemos ver isso em Êxodo 34:14 e ainda Salmos 44:20. Outras dezenas de vezes que a palavra é usada para se referir a ele, como em Gênesis 14:22, 16:13 e por aí vai. Não adotarás outros deuses, né? Ou melhor, não adotará outro Deus, El, pois Yahvé tem por nome zeloso, e é um Deus zeloso, um Deus El, zeloso. Êxodo 34:14, Bíblia de Jerusalém. O parênteses são nossos, né? Eles colocaram parênteses lá para poder diferenciar. Além disso, El foi usada muitas vezes pelos escritos dos profetas para se referir à divindade das nações, como é o caso de Isaías 44 e por aí segue também, Malaquias, por aí. Outras traduções. A palavra El também pode ser traduzida por poder, autoridade, poderoso, como conhecido em Gênesis, Micaías e no final de Deuteronômio, Provérbios, Ezequiel e segue outros livros também. Por ora, pretendemos aqui expor apenas esse significado básico da palavra. Em outros momentos abordaremos, aí ele vai falar em outro momento sobre o que eles desejam trazer. Ou seja, finalizando aqui, é uma palavra que leva a Deus. Só existe um Deus, ele reina sobre os deuses, que são seus filhos, tá? Porque filho de peixe é peixe, não é tarântula, escorpião, filho de peixe é peixe. Então, filho de Deus são deuses com vontade própria. Não existe essa trindade, porque isso foi uma deturpação para destruir a palavra e o conhecimento de Deus. Só existe um Deus único e soberano, ao qual ele levantou um sumo sacerdote, Jesus, e sobre o seu reino o colocou com autoridade absoluta, não sendo ele o Pai, porque Deus não dá a outrem a sua glória, nem o seu poder, nem a sua adoração, certo? Sabendo fazer a divisão correta, nós entenderemos qual é o propósito da vida
qual é o propósito da criação e quem é Deus na verdade. Sempre entendemos, e os cristãos sempre entenderam Deus como único, a unicidade de Deus, sendo um só. Tá? O seu Espírito Santo é o Espírito do Santo, tá? É a sua forma divina, é a sua essência divina, que é distribuído aos filhos, como Jesus recebeu 7 porções, né? E ele é responsável por designar cada porção a cada filho. E Jesus, o seu sumo sacerdote supremo. Esse foi o motivo de eu trazer a diferença e de eu ter trazido o último vídeo, para que vocês entendam por que isso é salvífico. Porque a deturpação da palavra começou com essa trindade que não é bíblica. Não existe a palavra trino na Bíblia. Ah, uma divindade composta, porque Deus trabalha através de seus filhos. Não é assim como eu acabei de mostrar para vocês a palavra El e outras derivações de Elohim e por aí vai? Então nós precisamos entender essa diferenciação, tá? Só existe um Deus e Pai, que é Senhor de todos, Deus na terra e nos céus, que é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, e Jesus, que é o seu sumo sacerdote. Fique com essa palavra. Até o próximo vídeo. Que a paz e a consolação do Espírito Santo seja convosco até a consumação dos tempos. Tchau, tchau.